capítulo 5, verso 24, diz assim: e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Vou repetir. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E lá em 1 João 2, versículo de número 6, diz assim: aquele que diz que está em Cristo deve andar como ele andou. Repito, aquele que está em Cristo deve andar como ele andou. E o outro já lido: andou Enoque com Deus e Deus o tomou para si. Tá certo? Eu quero pensar alguns minutos sobre o tema andando com Deus, né? Quais as vantagens de andarmos com Deus? Que benefício temos em andar andando com Deus, andando sempre com Deus? Quais as vantagens, né? O que nós tiramos de lição, de proveito? Deus se alegra, nós nos alegramos, tá certo? Então, andando com Deus. Há um provérbio popular que você já ouviu menção dele, que diz exatamente o seguinte: dois bicudos não se beijam. Já ouviu? Já ouviram? Dois bicudos não se beijam. O que isso significa? Que duas pessoas cabeçudas, desculpa a expressão, tomou um pouco pesado, de duas pessoas cabeçudas, elas não se entendem, não comem no mesmo prato, não vão a lugar nenhum, não comungam da mesma ideia, não se toleram. Pensando no provérbio, né? Mais ou menos isso aqui. Agora, vocês já perceberam que esse provérbio, que é popular, parece, não diz que é, parece ter um respaldo bíblico? Dois bicudos não sendo, mas parece ter um respaldo bíblico. Está lá em Amós: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Por isso que eu disse, parece, né? Parece. Dois bicudos não se beijam, né? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Queridos, quando Deus criou o homem e o colocou lá no paraíso, a intenção de Deus era que o homem que ele criou vivesse constantemente ou eternamente na sua presença. Mas a gente sabe que o pecado que entrou na raça humana levou o homem a se afastar de Deus. E é interessante porque quando nós lemos lá em Gênesis, a gente vê o seguinte, que pela viração do dia, eu sempre digo, né, toda tarde lá estava o Senhor, né, batendo um papo, conversando com o homem, até o dia em que ele pecou. E aí o que ele fez? Ele se escondeu de Deus, ele se afastou de Deus, ele se escondeu, ele se envergonhou, consciência pesou, ele se afastou. E eu dou asas à minha imaginação no texto. Eu acho que Deus chegou um determinado dia lá, como sempre, toda tarde. Cadê o Adão? Até então não chegou, dando asa, eu estou dando asa, talvez esperando um pouco e nada. Sei onde que ele está. Adão, onde estás? Adão, onde está? Senhor, eu vi a tua voz soar no jardim, escondi porque estava nu e tal. Uai, mas quem te mostrou que estava nu, né? A única maneira dele saber isso era desobedecendo uma ordem que Deus já havia dado a ele lá no início, né? Então, a partir daí, as coisas começaram a se degenerar, ou seja, começaram a piorar, e foi piorando, e piorando cada vez mais, até que, e aqui vou colocar uma palavra que não é bem assim, não cabe bem, mas para a gente, humanamente falando, entender, parece
Parece que a paciência de Deus, então, ela se esgotou. Porque não pode dizer que Deus, a paciência dele se esgota, mas parece que a paciência de Deus se esgotou. E aí lá em Gênesis capítulo 6, versos 5 e 6, você vai ler lá que diz assim: viu o Senhor Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos seus pensamentos era má continuamente. E arrependeu-se o Senhor Deus de haver feito o homem sobre a terra. Então Deus diz: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Como diz, estou cansado. Se fosse humano, como a gente, já não suporto, já não estou aguentando. Está me dando trabalho demais. Chega, estou esgotado. É como se fosse assim, por isso que eu disse que a paciência, mas Deus não é igual a gente. Mas Deus, farei, então, desaparecer o homem que eu criei. Então, diante deste estado pecaminoso a que chegou a raça humana, está no texto, então Deus propôs destruí-la, mas começou, logo depois, ou decidiu começar ou recomeçar de novo, e começou a repovoar a terra através da família que todos nós conhecemos, que é a família de Noé. Deus se arrependeu de haver feito o homem, porque a maldade se multiplicara assustadoramente. Vou destruir. Mas Deus olhando, vamos dizer, de cima, do alto, não, espera aí, mas há um ali que eu preciso dar uma chance, não posso destruí-lo. Deus não destrói o justo com o injusto, e a gente vai ver algum exemplo aqui. Isso não pode acontecer. Então o texto bíblico diz que Deus olhando viu Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Então, no meio de uma geração perversa, ou seja, ímpia, viu Deus que ainda tinha um homem que era justo. Está lá no verso de número 9 do capítulo 5. Um homem íntegro, justo, vamos dizer, honesto, que merecia, sim, ser ouvido. E é assim, porque Deus não ia destruir o justo com o ímpio. Isso me faz pensar o que foi que Deus disse a Abraão quando disse para ele que iria destruir Sodoma e Gomorra. Disse já depois, mais para frente. Não suporto, eu vou destruir. Mas a Bíblia diz que Deus decidiu dizer isso, avisar ou anunciar isso a Abraão: olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão intercede, e ele diz: espera lá, mas vai destruir todo mundo? Vai destruir a cidade inteira? Vai matar os justos? Acabar com os bons? Não vai considerar aqueles que merecem algum crédito? Deus disse: não. Aí Abraão, se houver 50 lá, uma cidade, Abraão calculou mais ou menos 50, não um número pequeno, mas vamos segurar Deus aí. Se tiver 50 justos, vai destruir a cidade inteira e mais uns 50? Deus disse: de maneira nenhuma eu farei isso, de jeito nenhum. E Abraão disse: se falou que não, mas disse que vai destruir, não deve ter 50 não. Mas Senhor, se tiver 40? Não. Mas e 30? Não. E eu imagino o Abraão: gente, o negócio está ficando feio. Senhor, desculpa, vou falar mais uma vez só, mas não estava mal não, mas se tiver 20? Não destruo. Não diz, na nossa linguagem humana, misericórdia. Abraão deve ter pensado: nem 20? Olha, Senhor, só mais essa vez. E se tiver 10? Não destruo. Ele calou, A coisa está feia. Imagina se não tivesse ninguém, Os irmãos conhecem essa história e não é isso que eu quero mencionar aqui. Apenas destacando quando Abraão pergunta: vai destruir os justos com os injustos, ou seja, os justos com o ímpio? E Deus responde: jamais, jamais faria isso. Então, voltando ao caso aqui, Noé era um homem justo, reto, temente a Deus, que andava na presença de Deus. Então Deus promete fazer com Noé
um concerto, um novo concerto para começar de novo a repovoar a terra, um novo tempo, né, um novo princípio. Mas depois do dilúvio, não sei quantos anos passou, nunca tive a curiosidade de pesquisar se é que isso existe. Deus encontrou, eu citei Abraão, mas ali, estou falando agora no dilúvio, voltando de novo atrás. Deus encontra então Abraão, não é isso? Seu amigo, a quem ele disse: ande na minha presença e ser perfeito. Deus não disse para Abraão: seja perfeito e ande na minha presença, mas ande na minha presença e ser perfeito. Mais para frente um pouquinho, Deus encontrou Moisés, um homem com quem Deus falou face a face, ou seja, olho no olho. Mais para frente um pouco, Deus encontra Davi, né? Um homem que executaria toda a sua vontade. Encontrei Davi, né? Um homem que executará toda a minha vontade. Mais para frente um pouco, isso andando no tempo, né? Deus encontra Jó, né? Elogiou a conduta de Jó, está lá no capítulo 1, homem íntegro, reto de coração. Mais tarde, andando na história, então mais tarde aprovou o que Daniel fazia lá no reinado, para onde ele fora levado cativo. Mas naquele tempo mesmo de Daniel, encontra outros, Sadraque, Mesaque, Abdinego, não é mesmo? Mas encontrou Elias, e Samuel, e Paulo, e Estevão, Lídia, e poderíamos citar tantos outros aqui. Mas dentre todos esses citados, eu diria que Enoque foi o maior de todos. Enoque foi de fato o maior de todos, um gigante espiritual, diríamos um fora de série, um dos homens que mais se aprofundou na experiência de comunhão com Deus. Enoque viveu num dos tempos mais difíceis da história da humanidade, nos dias que antecederam o dilúvio, porque o mundo estava em baixa, a corrupção era grande, a incredulidade nem se fala, a violência, o pecado não tinha limites, não tinha limite. No entanto, queridos, o seu testemunho de fé, ou da sua fé, a sua conduta, a conduta de Enoque, era inabalável. Um homem de caráter ilibado, um dos pouquíssimos exemplos de crentes dos quais a Bíblia não relata nenhuma falha, nenhum erro, nenhum vacilo. E os irmãos sabem que a Bíblia, a palavra de Deus, não esconde nada de ninguém. Nenhum dos servos, né, de grandes homens que nós encontramos na Bíblia, não esconde. Quando mostra o erro, faz para que tenhamos o cuidado de não cair na mesma falha. Mas quando mostra as virtudes ou aponta as virtudes, faz para que nós os imitemos. Mas de Enoque não se encontra nada de errado, nada que o desaprova, né, a sua conduta, a sua vida. Mas é isso, né? Enoque, de fato, um homem maravilhoso, íntegro. Aliás, o próprio nome, né? Enoque, de tudo que nós sabemos é que ele andou com Deus. E Deus para si o tomou. Isso me faz lembrar de um corinho quando eu era adolescente, e tem muito tempo, olha, tem pouco tempo, né, gente? Né? Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou, tal qual com Enoque, com Deus eu quero andar. Enoque andou com Deus. Bom, se alguém não lembra, também pudera, né, que não tem minha idade. Enoque andou com Deus. Não sei se o Davi, não, Davi também eu estou querendo usar, né, e também não. Mas é isso aí, porque o Davi gosta muito de cantar, né? Mas é isso, né? Andou com Deus, Deus para si o tomou. Pois bem, então, tomando como exemplo a vida impecável de Enoque, nós destacamos dois fatos importantíssimos salientados na Bíblia. O primeiro deles
Nos primórdios da humanidade, Deus veio andar entre os homens, demonstrando prazer na sua companhia. Já mencionamos isso lá em Gênesis, no início da história, no Éden mesmo. Deus manteve por algum tempo essa estreita comunhão com o homem, está lá no capítulo de número 3. Entretanto, a comunhão, como já falei, foi quebrada, cortada, interrompida no dia que o pecado entrou no mundo. No dia que o pecado entrou no mundo. Por isso, o profeta Isaías, lá no capítulo 59, ele vai dizer: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado faz separação do homem e Deus. No entanto, Cristo veio ao mundo para restaurar esse elo quebrado. E o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, vai dizer, por Cristo vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Jesus veio fazer a reconciliação do homem com Deus. E isso foi possível, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, em Cristo, nos reconciliamos com Deus. Isto é deveras maravilhoso. E outro fato interessante que a Bíblia salienta é de que também no futuro, assim como no passado andaram antes da quebra, lá da lei que Deus dera ao homem no início, eu diria então que também isso foi possível lá, mas outro fato interessante é que no futuro nós, os salvos, regenerados, transformados, justificados, nós, os salvos, haveremos de gozar também deste privilégio, de vivermos por toda a eternidade na presença do nosso Deus, por toda a eternidade. Isto é fantástico. E você abrindo a sua Bíblia lá em Apocalipse, lá no finalzinho, no capítulo de número 21, verso de número 3, olha o que diz lá. Ele diz assim: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eu diria, para sempre. Portanto, amados, como eu repito, se no passado nossos pais viveram em íntima comunhão com Deus, isso antes da queda, então no futuro nós remidos teremos idêntico privilégio. Porque, eu pergunto, por que então não andar com Deus agora? No passado andaram nossos pais antes da queda, no futuro nós os salvos não vamos andar com Deus? Com Ele viver eternamente? Aí vem a pergunta, passado, futuro, por que não andar com Deus hoje? Andaram? Vamos andar? Por que não andar com Deus hoje? Seria a pergunta. Só o pecado impede que tenhamos essa gloriosa experiência. Vale a pena andar com Deus. Andar com Deus é andar bem, não é mesmo? E andar bem é estar também submisso à vontade dEle, fazer a vontade dEle, que é boa, perfeita, agradável, que é sempre melhor, Às vezes o preço é alto, viver em submissão a Deus, o preço é alto, não é mesmo? Significa, como eu disse, submissão ao Senhor. Mas Enoque andou com Deus. E é interessante observarmos que o nome significa devotado. De Enoque significa devotado, dedicado. Seu nome interpreta o seu caráter. Seu nome tornou-se símbolo de alguém inteiramente submisso ao Senhor. Assim devemos também viver, se de fato queremos a companhia de Deus. E aí me faz lembrar de um corinho, se alguém souber e quiser cantar um pedacinho, eu não ligo não. Junto quero estar aos teus pés, pois maior não há que te remir e te adorar.
tudo que há em mim, quero se ofertar, pois para ainda é pouco eu sei. Se comparar ao que aí, tá bom. Junto quero estar, né? Ah, quem não quer? Mísera, que coisa boa, né? Junto quero estar. Então, também andar com Deus implica em comunhão ininterrupta. Atitude constante, perene, experiência inalterável, algo permanente. E pelo que a Bíblia nos ensina, nós sabemos que a companhia de Deus torna a caminhada, ou torna o caminho mais curto, mais fácil. Entretanto, para andarmos com Deus, aí sim, é preciso concordarmos com o que Ele ensina. Por isso que Amós diz: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo, de jeito nenhum, de modo algum, né? De modo nenhum, jamais conseguiremos andar com Deus se não estivermos submissos à sua vontade, se não nos submetermos à sua vontade. A sua bendita presença em nosso coração é que reanima o espírito desalentado, consola a alma amargurada. E é verdade, se você abrir lá no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 24, você, aquele momento lá, a caminhada dos dois, não precisa de ler, né? Vocês vão lembrar da história, os dois que caminhavam voltando de Jerusalém, depois da crucificação, estavam abatidos, né, chateados, tristes com o que havia acontecido, iam conversando pelo caminho, e aí o que a Bíblia diz? Jesus aproxima deles, começa a conversar, e eles não perceberam que Jesus estava junto, e Jesus perguntou: o que vocês estão falando sobre o quê? Ah, sobre isso, você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém. E aí começa a falar para Jesus, e isso, e aquilo, e tal, e Jesus vai conversando, ouvindo, o coração amargurado, e chega num determinado lugar, faz que vai para um lugar, eles vão para outro, convida, Jesus vai, lá na hora da refeição, Jesus vai orar, e quando ora, eles perceberam, é o Cristo, mas quando abriram os olhos, ele havia desaparecido. Isso me faz pensar então exatamente nessa situação. A bendita presença de Jesus em nosso coração é que reanima qualquer espírito desalentado, é o que está lá em Lucas. Também andar com Deus, como já disse, implica em progresso contínuo, né? Porque andar hoje e amanhã não tem sentido, não é não? Andar com Deus hoje e amanhã não, perde a graça, não tem razão de ser. E aí eu ilustro: ser crente no domingo e durante a semana não, pera lá, alguém lembra de uma cantata antiga que tinha Domingueiro Nunca Queira Ser? Lembra dela? Quando eu era jovem, hein? Você nem tinha nascido, já tinha essa cantata: domingueiro nunca queira ser, no domingo é santarrão. Bom, eu não vou cantar o resto não, porque senão fico recordando coisa do passado, e eu, né, sou velho, é melhor ficar quieto. É porque eu fui criado na igreja, né, desde criança, e aí muita coisa fica na mente, né? Por isso que o assunto Igreja Corpo de Cristo é interessante, viu, gente? Eu convido a vir para ver as outras sermões, mas em progresso contínuo. Então não adianta andar hoje e não andar amanhã, é o mesmo ser crente no domingo e durante a semana não, né? Então, quando nós buscamos a Deus de todo o coração, através do que a Bíblia nos ensina, Deus se revela a nós de modo completo. Por exemplo, Josué. Quando nós estudamos sobre a vida de Josué, nós verificamos uma coisa interessante. Um dos motivos do seu grande valor, tá certo? E a principal razão porque mais tarde ele fora escolhido para substituir Moisés é porque quando Deus se revelava a Moisés, Josué, a Bíblia diz que Josué, seu servo, certo? Nunca se apartava do meio da tenda. Sempre que Deus se revelava a Moisés, Josué estava por perto. Estava sempre por perto.
E aí, mais uma coisinha só, gente. Isso me faz pensar, né, no valor do culto. Eu vou chamar de presencial, né, porque sumiu essa palavra, né? Culto presencial. Antes era, sempre foi, mas aí com essa pandemia houve uma reviravolta e a gente ficamos meses e meses sem vir ao templo. Nunca podia imaginar, com a idade que eu estou, com os anos de ministério que tenho, que passasse quase 7 meses sem uma reunião presencial. Isso me faz, então, pensar exatamente isso, né? No valor do culto. Pastor, mas tivemos 7 meses, né, sem estar aqui, mas o culto pela internet as pessoas assistiam. Sei não, viu? Sei não, tá? Sei não. Desculpa, eu sou pastor interino, né, então eu posso falar. Você vai brigar comigo? Sei não. Porque não é só eu, não. Eu vou dizer isso, não. Você abre lá a internet, tem pessoas, quando eu ia falar, alguém estava junto comigo e olhando. E aí, quantos apareceram? 12, 13, 9. Quantos membros tem a igreja? 100. Mas peraí, além de não vir na igreja, nem o culto. Tem gente que me desculpa, irmãos, desculpa, eu vou ser pesadinho hoje, mas não fica com raiva de mim, não. Eu fico assim, coração apertado. Quantos foram? 9, 7. Quantos membros? 100. Não, mas só isso. Aí quando você aperta alguns líderes, aí pior é líder, aí dói. Porque a gente vê lá quem entrou, pelo menos eu vi pelo Facebook. Alguém vinha e me falava. Aí eu olhei, mas gente, fulano de tal, 7 meses, apareceu 4 ou 5 vezes no culto, líder de louvor, ninguém sabe quem eu posso falar na minha igreja, né? Isso é lá em Salgado Finec, não, viu? A não ser aqui, eu não sei, não quero saber. Mas lá, eu ficava sabendo, eu ficava, gente, né? Aí uma vez eu não aguentei, falei, escuta, não é possível, você é líder. Não, depois eu assisto. Depois, então na hora do culto você resolve fazer outra coisa, vai estar gravado, mas depois eu assisto. Ficou cômodo, sabe? Cômodo. Por isso, gente, sinceramente, eu estou assustado como pastor, porque eu não sei o que vai acontecer depois, não. Pode ser que alguns, não faz diferença, vai estar firme aqui. Alguns vão acostumar com esse tempo, 7 meses, quieto lá, sem vir na igreja, sem compromisso, aí vai passar a pandemia, a vacina vai chegar, as pessoas vão ser, e aí a pessoa, acho que não vai assistir culto mais não, ainda mais agora vai ter pelo YouTube, vai continuar, porque lá na igreja vai continuar com o YouTube, gastamos, então aqui também, vamos ter o culto, acabou a pandemia, o culto presencial não vai ter problema de distanciamento mais, não precisa da igreja nada, tem um culto pelo YouTube, aí depois, não posso assistir agora, tem um programa bom ali na televisão, eu vou assistir depois, está gravado. Nem isso aqui, nem estava aqui no script, nem sei porque estou falando, deve ser Deus que mandou, só pode ser, não tem explicação, tá? Me desculpe, viu, queridos, me perdoe. Falei, me mandou, não sei, senti vontade, alguma coisa me fez falar, mas me faz pensar nisso, né? Então, no valor, na importância de estarmos juntos no templo para adoração. Mas quantos trocam as atividades da igreja por coisas tão insignificantes, por atividades menos importantes do que a palavra de Deus? Já estou concluindo. Avanço no conhecimento das coisas espirituais para aqueles que vivem em constante comunhão com o Senhor. Mas também andar com Deus implica em completa separação do mal. Deus ama o pecador, não é mesmo? Mas Ele detesta o pecado, Ele odeia o pecado. Seria absurdo, por exemplo, vem comigo, seria absurdo pensar, por exemplo, em Enoque, compartilhando dos prazeres pecaminosos dos seus contemporâneos. Já imaginou? Ele viveu no tempo anterior. Não compartilhava. Por isso que a Bíblia disse, né? E Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Deus para si o tomou. Mas Deus adverte na sua palavra aos crentes de todas as épocas, né? Sai do meio deles, apartai-vos, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei.
E no livro de Apocalipse tem uma promessa fantástica, maravilhosa para todos nós. Está lá, numa das mensagens que o Espírito mandou à igreja de Sardo, quando ele diz assim, né? Tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Então, andar com Deus implica em confiança, em certeza de fé, em esperança, em confidência, em intimidade, em familiaridade, em amizade sincera, e poderia citar outras coisas aqui. Mas para alcançar este relacionamento profundo com Deus, né? Mas como alcançar esse relacionamento profundo com Deus? Qualquer salvo envolvido no trabalho do Senhor sabe responder. Pela oração e meditação na palavra de Deus. Às vezes a gente fala muito em oração na igreja, mas esquece de falar, precisa de ler a Bíblia também, porque oração sem Bíblia não tem fundamento não. Não tem. E eu falo isso, um exemplo da minha avó, não sabia ler, mas sabia orar. Mas então oração porque ela não sabia ler. Não sabia ler, mas a velhinha era esperta. Ela ia fazer uma visita na casa de uma pessoa da igreja, chegava lá, conversava, na hora de ir embora, então estou indo embora, tá. Só tem uma Bíblia aí? A pessoa, com educação, sim, só quer uma Bíblia, traz a Bíblia para mim. A pessoa vai ler um texto para mim. Chegava e entregava a Bíblia para minha avó. Minha avó pegava e depois falou assim, lê aí. Mas lê o quê? Lê a Bíblia. Mas aonde? Uma Bíblia toda é a palavra de Deus. Lê aí. Mas aonde? Então lê no Novo Testamento. Mas aonde? Lê os Evangelhos. Mas qual Evangelho? Escolhe um. Ou quando não falava, lê João. Mas lê João. Porque ela era brincadeira, ela era dura. A pessoa então lia, começava a ler uns 4, 5 versículos, parava, ela assim, já parou? Ela visitava alguém, mas dizia assim, pode ler mais um pouquinho? A pessoa lia mais um pouco. Dá mais um pouquinho, aí a pessoa tinha que ler quase um capítulo, e aí depois ela ia orar, e aí tinha o que falar, porque ela ouvia a Bíblia. O que é a Bíblia? É Deus falando, e quando nós oramos, nós falamos. Então minha avó ouvia, e depois tinha o que falar. Quando era adolescente, e minha avó tomou conta da gente, que minha mãe trabalhava fora, minha avó sempre foi uma mulher de oração. Eu me lembro que a gente estava em casa, assim, de repente a avó está procurando a Bíblia. Gente, viu a Bíblia aí? Meninos, viu a Bíblia aí? Os netos, né? Uns 3 ou 4. E aí a gente falava um com o outro. A gente já sabia ler, estava uns 9, 10 anos. E a avó está procurando a Bíblia, vão cascar fora, vai pedir para a gente ler e pede para ler muito. E a gente então queria fugir assim, de vez em quando ela pegava, achava antes, segurava, lê a Bíblia aqui, avó, lê a Bíblia. A gente lia a Bíblia, 1, 2, 3 capítulos para a avó. E aí, queridos, depois vinha a oração quilométrica. Ela ouvia muito e ela tinha muito o que falar. Ai, querido, saudade da vovó. Já morreu, tem uns 40 anos, mas tem saudade. Eu fico pensando, mais de 40, eu tenho 47 anos de ministério, se minha avó estivesse viva, nossa, quanto eu seria abençoado. Aliás, eu sou resultado de oração da minha avó. Nem sei porque eu falei isso, hoje eu estou falando que não sei. Não sei, sinceramente. Oração e meditação na palavra de Deus, né? Como diz o salmista, que as palavras da minha boca, meditação do meu coração, sejam só para o teu louvor, ó Senhor. Queridos, para andarmos com Deus é preciso andar em conformidade com aquilo que a palavra recomenda, que a Bíblia recomenda. Vou só citar e terminar. Devemos andar com Deus em sinceridade, sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Tem que haver lisura no caráter. Tem que haver lisura no caráter. Está lá no Salmo 15, verso 1 e 2, não vou ler, o tempo já está avançado. Temos que andar também com Deus em humildade. Miqueias 6, 8, né? Miqueias 6, 8, esse eu faço questão de ler,
nós encontramos lá o que está escrito lá. Diz assim: Ele te declarou, homem, o que é bom. O que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Então temos que amar, temos que andar em sinceridade, em humildade, em temor, com reverência, com zelo, né? Está lá no capítulo 9 de Atos, capítulo 31, as igrejas de toda a Judéia andavam, né, se multiplicavam e andavam no temor do Senhor. Temos que andar em verdade, temos que andar pela fé, andando por fé e não por vista. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Precisamos andar com Deus também, fazendo o bem. Lá em Atos 10, 38, Jesus andou por toda parte, fazendo o bem. E podíamos citar outros aqui, mas eu acho que são suficientes para a gente entender as vantagens que temos de andar com Deus e como devemos andar com Ele, para aproveitarmos melhor a companhia dEle conosco. Que Deus nos abençoe. Amém? Pai querido, agradecemos-te porque o Senhor nos permitiu estar aqui nesta noite e ser instrumento nas tuas mãos para anunciar aquilo que o Senhor colocou no coração quando preparamos a reflexão, mas também aquilo que foi colocado durante um momento em que transmitimos seu recado e não sabemos, como já disse, por que essas coisas aconteceram nessa noite. Não sei se essas intervenções ou esses argumentos, essa situação que foi levantada aqui, mas alguma coisa o Senhor tinha para dizer para nós. Mas se ainda assim falhamos, deixamos alguma coisa a desejar, complete a tua palavra, para que ninguém saia daqui dizendo que não entendeu e que não recebeu nenhuma edificação. E também que se a tua palavra, que é viva e eficaz, porventura tiver tocado no coração de alguém, que saia daqui com a sua vida transformada, porque vale a pena ser do Senhor, vale a pena andar com o Senhor, vale a pena viver para o Senhor. Despede-nos agora deste culto, guarda-nos durante toda a semana e nos traga de volta amanhã aqui para uma conversa, um bate-papo sobre as atividades da igreja, porque queremos fazer o melhor. Nós oramos agradecidos, pedindo também o perdão para os nossos pecados, pois fazemos isso em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor maravilhoso do Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito seja com todo o teu povo, agora e para todos sempre. Amém.